primeiro princípio é o princípio da proteção. E esse princípio da proteção funciona assim. Eu preciso proporcionar que a parte mais fraca dessa relação seja protegida. Então, que ela tenha mais proteção, que ela tenha, não quero dizer mais direitos, mas que ela tenha uma proteção maior. Por quê? Ela é uma pessoa, ela é um indivíduo que possui ali, né? Ela possui um conhecimento limitado. Ela possui um maquinário, um sistema limitado. Então, olha como ela precisa dessa proteção. Por exemplo, alguns de vocês pode ser que trabalhem ali com o uso de cartão ponto. O cartão ponto que a gente tem, moderno, né, atualizado, bonito, é o cartão ponto digital, onde você vai lá, coloca a sua digital, né? E aí, colocando a sua digital, o que acontece? Registra o seu cartão, registra a sua entrada, o seu intervalo, o retorno do intervalo e a sua saída. E ele emite, muitas vezes, um ticket. E esse ticket que ele emite, qual seria o correto? Você guardar. Mas a gente sabe que esse ticket, ele some, ele vai desaparecendo com o tempo. Então, o que você faz? Você teria que fotocopiar e guardar a fotocópia daquele ticket que saiu do cartão ponto. Agora eu te pergunto, na prática, algum empregado faz isso? Algum empregado usa isso? Fotocopiar, colar certinho. Então, como que a gente poderia fazer, né? Pega lá um sulfite e coloca. Hoje, 21/2/2022. Todos lá de entrada e saída. 22/2/2022. Todos lá de entrada e saída. Ninguém faz isso, gente. A gente pega, amassa e joga fora. E tá tudo certo. Jogamos fora, tá tudo certo e resolvido. Teve uma aluna aqui que colocou que ela ainda, onde ela ainda trabalha, é usado cartão. O cartão você guarda, né? Porque ele já é impresso e aí tem certinho ali. E aí você até faz para contar banco de horas ou horas extraordinárias. Mas o papel que sai do cartão ponto digital, ninguém guarda. Então, quem tem esse conhecimento? Quem tem todo o sistema para dominar isso? O empregador. Então, eu preciso proteger o empregado. Se esse empregado for questionar judicialmente, eu vou solicitar que o empregador me dê ali um demonstrativo que ele tem no sistema, tá? Segundo, indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Pela indisponibilidade dos direitos trabalhistas, significa que eu não posso abrir mão do meu direito. Não posso. Salvo algumas exceções que são permitidas pela legislação, que está para vocês lá no G-Sites, mas eu não vou ficar entrando em exceções aqui, porque senão a gente sempre vai se limitar e sempre vai ficar, né, nessa limitação e trabalhar com exceções. A gente tem que trabalhar com geral, genérico, que é generalizado, que é aplicado a todos. Então, eu não posso abrir mão dos meus direitos. Eu não posso falar que eu não quero tirar férias, eu não posso falar que eu não vou receber 13º salário. É um direito meu. Eu tenho aquilo. Então, eu não vou falar para o empregador, nossa, estou com tanta dó, por exemplo, quando a Ju foi me contratar lá no ano passado para trabalhar essa disciplina com vocês, poderia falar, Ju, eu sei que você está passando por dificuldades financeiras e que vai ser difícil para você me pagar pelas aulas, né? Vai afetar muito o seu financeiro.
Então, eu dou aula para você de graça. Quem vai trabalhar de graça? Ninguém. Só tem uma modalidade de empregado que faz isso. Não é nem empregado, é trabalhador, que é o trabalho voluntário que você faz se você quer ou não, tá? Terceiro, continuidade da relação de emprego. Lembram que a gente falou que o Pedro tinha um contrato por tempo determinado? Aquele contrato do Pedro é a exceção. A regra geral é que o contrato seja por prazo indeterminado ou por tempo indeterminado. Então, eu sei o dia que ele começa, eu não sei o dia que ele termina. Não sei. Depende da vontade das partes. Depende de quando eles quiserem terminar. Depende de quando eles não se sentirem mais à vontade ali. Certo? Depois, o princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade é aquele que mais valem os fatos narrados do que os documentos apresentados. Como assim mais valem os fatos narrados do que os documentos apresentados? Simples. Mais vale a prova testemunhal, aquilo que você, faz na sua atividade, no seu dia a dia, na prática, do que aquilo que está no papel. A prova documental tem valor? Tem muito valor, tem peso também. Contudo, quando falamos da primazia da realidade, muitas vezes o documento que é apresentado não está atualizado. Ah, professor, mas tem a carteira de trabalho pelo aplicativo. Nem todos ainda têm a carteira de trabalho pelo aplicativo. A gente tem que pensar que muitos ainda não possuem toda essa tecnologia. A gente tem que pensar que muitas vezes o sistema pode ser burlado, tá? Então, olha só como a gente tem que tomar cuidado. Tenha ali uma pessoa que você conhece, que trabalha com você, que pode servir de testemunha. Anote, Você, por exemplo, a Ju saiu da coordenação e eu assumi como coordenadora agora. Mas ainda está a Juliana lá, ela virou diretora de área, ainda está lá o nome da Juliana como coordenadora e o meu ainda está como professora. Não é a realidade. Pode ser que na documentação já tenha alterado, mas lá no nosso registro, não. E muitas vezes a empresa ainda faz isso para não pagar a carga tributária daquele empregado, tá? Então é importante que você tenha isso, que você tome esse cuidado, ok? Alguém perguntou aqui do princípio deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio é assim, Francisca, eu não posso alterar o contrato de trabalho para prejuízo do empregado. Uma vez que esse contrato iniciou, eu não posso prejudicá-lo. Então, eu não posso modificar as cláusulas desse contrato para malefício dele. Eu sempre tenho que pensar que eu preciso e devo melhorar o contrato de trabalho, tá? Porque se eu mudo alguma cláusula contratual e ela é lesiva, ela vai causar um dano, uma lesão a esse empregado, então, consequentemente, ela vai trazer aí problemas para esse empregado. Muitas empresas chamam de colaborador, tá? Não trabalham com esse termo empregado, chamam de colaborador, porque se tem ali a ideia de que essa pessoa está colaborando com a empresa, que está trazendo ali ideias, que está ali trazendo conhecimento, agregando valor
para que a empresa consiga se desenvolver, ok? Vamos lá, então. E o último aqui, pessoal, que é o princípio da irredutibilidade e intangibilidade. Quando eu falo do princípio da irredutibilidade e intangibilidade salarial, e estou me referindo à gratificação de função, isso foi alterado com a reforma trabalhista em 2017, tá? Então, o que aconteceu? Antes, tínhamos essa garantia, digamos assim, que aquele empregado que recebia uma gratificação de função, depois, aí era um entendimento jurisprudencial, então não tinha na lei, tinha na jurisprudência, era proporcionado para esse empregado que recebia essa gratificação de função, que ela incorporava ao salário do empregado. Contudo, com a reforma trabalhista, isso caiu por terra, tá? Não tem mais. Recebe gratificação de função? Excelente. Você não está ali mais atendendo as minhas expectativas. Não quero mais você ali realizando essa função. Sai e você vai voltar a receber o salário que você recebia antes. Particularmente, isso é uma opinião minha, pessoal, e cada um constrói a sua opinião, tá, sobre o assunto. Eu acho que isso foi uma injustiça com o empregado, nesse ponto específico da reforma trabalhista, principalmente nas decisões jurisprudenciais. Por quê? Às vezes o empregado tinha ali um salário base de R$2.000 e o empregador pagava a ele uma gratificação de função de R$1.000. Isso já deu ali, né, um plus para ele, já trouxe mais conforto a ele. E aí agora eu vou lá e tiro, e ele vai ter que reduzir, vai ter que voltar àquela condição que ele tinha anteriormente, de receber R$2.000. Então, isso é o meu ponto de vista, Mariane, que não foi vantajoso para o empregado. Ele acabou perdendo. E a gente sabe que tudo está mais caro, tudo se gasta mais hoje. Então, eu acabo tendo esse peso ainda que o empregado precisa, né, fazer essa adaptação. Então, cuidado. O salário não pode ser reduzido, mas a gratificação pode ser retirada. Então, o salário base dele não vai ser reduzido, tá? Mas a gratificação dele pode ser retirada.